os irmãos a se colocarem de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus no livro de Salmos, do seu Salmo de número 93. Salmo de número 93, leremos os 5 versículos deste salmo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo, que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, o Senhor, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Vamos ter uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido nosso irmão presbítero Tadeu para que faça essa oração. Onde temos o privilégio de poder adorar, bendizer, cantar louvor, Senhor, totalmente a Ti, Senhor. Somente Tu és digno de nos dar honra, da glória e do louvor, Senhor. Forma Deus, os atos que foram realizados, Senhor, sejam para glorificar, magnificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Por isso, amado Deus, nós te pedimos de louvor, no nome santo e excelso do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o qual nós oramos e continuaremos, Senhor. Amém. Vamos, meus irmãos, ainda permaneçam de pé. Vamos cantar o hino Contemplação, número 13. Convido ainda a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5. Lucas,
Lucas, capítulo 5, do verso 17 ao verso 16. Conforme o pastor falou no domingo passado, nós estamos vendo na pregação o estudo das cláusulas do credo apostólico. E hoje veremos Deus Todo-Poderoso. Nós já fizemos a leitura inicial nesse sentido. É o Deus Criador, o Deus que mantém todas as coisas. E agora nessa leitura é o Deus que perdoa pecados. É o Deus que tem poder para perdoar pecados por meio de Cristo Jesus. Lucas 5, 17 a 26. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens e procuraram introduzi-lo de novo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo essa fé, Jesus disse a homem, são perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: e a razoagem do vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. A esse Deus poderoso, a esse Deus tremendo, vamos orar confessando os nossos pecados, pela misericórdia em Jesus Cristo, pelo seu sangue precioso, que nos purifica de todo pecado. E depois, meus irmãos, de alguns instantes, eu convido o diácono Luiz Gustavo para que faça uma oração de confissão. Maravilhosa graça, ó Deus, que repousa sobre a tua igreja, ó Deus, neste lugar espalhado por
grande é o teu nome, Deus, tu sabe, Deus, o pecado aqui de cada um, e pedimos a Ti, Deus, esse instante, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos pecados, nos ensina, Deus, a perdoar os pecados que são cometidos contra nós, Pai querido, para que não sejamos hipócritas diante da Tua face, Pai. Tenha misericórdia de nós, receba a nossa adoração neste lugar, você cooperador desta noite. É no nome santo de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, ao som do acompanhamento, nós cantaremos o hino de número 79, Glória ao Salvador. Meus irmãos, antes do irmão soltar a música, os irmãos já conhecem a letra e a melodia. Às vezes o dirigente, que deve sempre ser aquele que não deixa o ritmo daqueles que estão cantando não fazer isso, os irmãos não percam o ritmo, porque às vezes eu aqui posso deixar a música ficar mais lenta do que o normal, tudo, mas os irmãos cantem com força, cantem com vigor e principalmente vamos cantar em sintonia com o playback. Às vezes eu da direção falho nisso e posso deixar a música ficar atrasada. Então, os irmãos, por favor, não percam aí, né, o passo da música, tá bom? E vocês vão aí me ajudam. Orar nesse momento de forma intercessória, orar pela igreja, orar pelo nosso país, né, pelo momento que nós iremos passar, de eleição, orar pelas famílias da igreja, orar para que Deus, desse outro lado da salvação, ainda precisamos ter os nossos corações avivados constantemente, né, para não tirarmos os olhos da cruz do Senhor Jesus Cristo. Orar também pelos irmãos que estão enfermos, desempregados, né, para que Deus, na sua infinita misericórdia, né, esteja cuidando desses nossos irmãos. Hoje pela manhã, era por volta de umas 6:30 da manhã, eu estava estudando a palavra de Deus e um irmão que já foi membro dessa igreja passou uma mensagem para mim que a sua filha, né, estava internada na UTI. O nosso irmão Heron e a Valquíria, a Brenda, está internada. Tivemos um frio muito agressivo esses últimos dias na nossa cidade. De sexta passada chegou a -1 e o Heron passou nessa última madrugada com ela na UTI. Ele pediu, né, que nós estivéssemos orando, intercedendo a Deus pela vida, né, da Brenda e pela vida da sua família. Conforme vimos pela manhã, nós, os crentes, não estamos isentos de aflições, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele tem nos concedido da sua paz. Convido a nossa irmã Cátia para que nesse momento faça essa oração de intercessão.
Deus de amor, Deus de misericórdia, nós louvamos o teu santo nome, Pai amado, porque o Senhor conhece, ó Deus, as nossas necessidades, o Senhor conhece, ó Pai, tudo que nos é necessário, ó Deus, antes de nos colocarmos diante de Ti, ó Deus, porque o Senhor é Deus que conhece o teu povo, Pai, no mais íntimo, Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus que tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor é um Deus, ó Pai, um Deus de amor, de graça e misericórdia, um Deus que não nos desampara, um Deus que é um Deus conosco, Pai. Um Deus que é um Deus próximo e onde nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que farás no nosso meio, Deus. Se conforme prometeste na tua palavra, Pai, o Senhor estaria conosco, Deus. E mesmo que os nossos pais nos abandonem, o Senhor estaria conosco, Pai. E nós louvamos o teu santo nome por tudo, Deus. E diante do Senhor, Pai, nós colocamos, Pai, neste momento, Deus, as nossas petições. Nós clamamos ao Senhor, Deus, por aqueles, Deus, que carecem, Pai, de um emprego, aqueles irmãos que estão desempregados, Deus, que carecem de uma porta de trabalho. Que o Senhor, segundo a tua misericórdia, segundo o teu querer, Deus, esteja cumprindo a tua vontade, Pai, e amparando estes irmãos, ó Deus. Te peço, Pai, que nada venha faltar a estes irmãos. Sabemos, ó Pai, que nada que é necessário, Deus, temos a certeza que faltará a eles, ó Pai, porque o Senhor não permitirá que falte, Pai, porque isso é uma promessa na tua palavra, Deus. Ó Deus de amor, misericórdia, sei com aqueles irmãos, ó Deus, que carecem de uma bênção na área da saúde, Pai, que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida da Brenda, Pai, que neste momento está no leito de TI. Sei que vai estar pequena, Pai, que desde tão pequenina, Deus, sofre com problemas de saúde, mas que em todos os momentos nós vimos, ó Pai, o teu livramento, o teu cuidado, vimos, ó Deus, a tua mão poderosa ali com esta menina, Deus. Eu tenho certeza, ó Deus, que os teus cuidados estão sobre ela, porque o Senhor não desamparará como o Senhor nunca desamparou, Deus. Que a tua mão poderosa, Pai, seja, Deus, no coração do irmão da Valquíria, que certamente estão aflitos, mas certamente também, ó Pai, estão na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo, está no controle de tudo, ó Deus, porque são certos do Senhor, estão na certeza, ó Pai, de que o Senhor é um Deus, ó Pai, de amor, de graça e misericórdia, que cumpre a tua vontade na vida dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus de amor, sei que os teus servos, ó Deus, que também precisam, ó Pai, dos teus cuidados, a dona Marlene, Pai, que vem se estabelecendo, João ABC, da dona Edna, Pai, que também precisa, Pai, dos cuidados, que também tem tido problemas de saúde, do senhor Esmar, que está abençoando, Pai, a vida destes irmãos, e daqueles, ó Deus, que no momento não te importam, mas que o Senhor está vendo, porque o Senhor conhece o teu povo, e sabe, Pai, de todos aqueles que neste momento precisam, Pai, do teu cuidado, Deus. Seu Pai da tua igreja, que como poderoso, Pai, venha cuidar, Pai, daqueles que neste momento estão abatidos, daqueles que estão neste momento desanimados, que estão sem forças, ó Deus, para buscá-lo, para virem na tua casa. Sabemos, ó Deus, que por nós mesmos muitas vezes é difícil, mas em nome de Jesus eu te peço, Pai, que a tua mão poderosa esteja abençoando a vida destes irmãos, que o Senhor venha tocar, Pai, no coração destes irmãos e trazê-los de volta, ó Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, colocando neles o ânimo, Pai, no primeiro amor, ó Pai, no momento em que o Senhor, ó Pai, transformou essas vidas, que certamente, ó Pai, eles sentiram o teu cuidado, sentiram, ó Deus, a transformação do Evangelho nessas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a casa de oração, que possamos, ó Deus, cada vez estar mais unidos em amor e tenhamos prazer, ó Pai, de estar em comunhão com o Senhor e entre irmãos, ó Pai. Tenhamos prazer, ó Pai, congregar e tenhamos prazer, ó Pai, estar buscando a tua palavra, estar
Amém. Passo a palavra ao reverendo Robson, que é o pastor auxiliar da igreja. Irmãos, Deus nos abençoe a todos, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, nossa rocha, nosso libertador. Nós estamos numa série de mensagens acerca do credo apostólico. Começamos há 2 domingos e há 15 dias, portanto, temos uma visão, ou tivemos uma visão bíblica da importância da crença, de como é necessário crer, primeiramente, que Deus existe, que Ele é galardoador e recompensador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que crê no Senhor Jesus viva também de acordo com tal crença. No domingo anterior, Dia dos Pais, falamos sobre crer em Deus Pai, paternidade de Deus, alguns aspectos dessa grande verdade que a Bíblia nos apresenta, e esta condição a que fomos e somos considerados ou levados na pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo da Palavra de Deus, essa meditação em torno dela, e vamos ver então, crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas não dá para a gente falar num dia só sobre Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra, até porque eu gostaria muito de falar um pouco da cláusula Criador do céu e da terra no contexto de tantas descrenças e de uma necessidade de todos nós reforçarmos as nossas convicções criacionistas de que Deus é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Então eu gostaria de, nesse instante, chamar aí a sua atenção. Eu pedi que você abrisse a Bíblia em alguns textos bíblicos, alguns textos então da Bíblia, fui redundante aqui, não perdoar. Gênesis 1:1, não será um sermão textual nem expositivo dessas passagens, são lidas aqui como referências de conteúdo para o tema do Deus Todo-Poderoso, ou Deus do poder soberano, livre e soberano. Esse texto, ele fala mais de criação. Ele criou Deus os céus e a terra. Mas é óbvio que, subjacente à ideia de criação, no princípio, e daqui a pouco vocês vão entender por que estamos lendo primeiro esse texto, está subjacente a isso a ideia de um Deus que é poderoso, porque criar céus e terra não é para qualquer um. Versículos 26 e 27, não só os céus e a terra, como uma representação de tudo que há. Salmo 24 fala dos que nele habitam, então os que nele habitam aparecem agora aqui nos versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E diz então Moisés: criou Deus, assim pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou, o homem e mulher os criou. Vamos lá para o Salmo 33. Salmo 33. Versículos 6 e 9. Esse salmo é um salmo ao Deus, salmo de louvor ao Criador e Preservador. Versículo 6. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. 9. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Esse pois aí faz conexão ao quê? Ao que Deus faz. Ele ajuda, versículo 7, a montar as águas do mar. Ele ajuda em reservatórios, ele encerra as grandes vagas. Por isso tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Por quê? Porque, ou
pois, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Agora um texto muito conhecido também, do Evangelho de João, capítulo 1. A conexão com Jesus, que é o Salvador, que é o Criador também de todas as coisas. João, Evangelho 1, 1 a 3. No princípio era o Verbo. Esse mesmo princípio lá de Gênesis 1. No princípio criou Deus céus e a terra, diz Gênesis. Aqui no princípio também era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, nós devemos agora cantar um hino que fala sobre esse Deus que é Criador, mas que tem um poder grandioso. É o hino Louvor a Deus. Tem o número 16 binário, ao som do acompanhamento. Fique de pé e cantemos este hino. Observe a letra: soberano Senhor do que é feito. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai. Entreguem, tributar e entregar. Profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa a luta, a confia. Lembrai também que esse Deus não fica longe de nós. O poderoso nos vem fazer feliz companhia. Cantemos. 16. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Louvai a Deus, soberano Senhor, do que é feito. Esses textos que acabamos de ler aqui, meus irmãos, entre tantos outros que há na Bíblia, em tantas passagens, nos mostram que Deus fez, Deus criou, estabeleceu todas as coisas que existem. E tudo fez também com muita sabedoria. Há uma passagem, aliás, está no livro dos Provérbios, que fala desse modo como o nosso Deus criou tudo com sabedoria. Tem mais de uma passagem bíblica que faz isso? Deixa eu ver aqui. Provérbios 3, 19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Fundar aqui é criar. Fundou a terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Sabedoria e inteligência plenas, completas, nunca conduzentes a coisas ruins,
Porque Deus é santo, santo, santo. E o seu poder é a ferramenta, é o instrumento, é a mola propulsora de concretização da sua vontade. Deus é o único que tem vontade e capacidade perfeitas para fazer tudo o que lhe é mistério, lhe é necessário, lhe é cabível dentro dos seus planos. A sua livre vontade, a sua soberania, como o melhor termo que expressa essa condição de Deus. O Deus que é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Imaginemos, apenas por um amor aqui à argumentação, que por um instante a gente pudesse pensar o seguinte: tudo que a gente faz, cantar, orar, falar, evangelizar, se privar de certas coisas que o mundo faz por aí, e diz que é muito gostoso fazer certas coisas, a gente quando cai em pecado, às vezes momentaneamente tem prazer nessas coisas, seja de qualquer tipo de pecado que satisfaça as preferências aí, mas imaginemos que a gente que se priva dessas coisas chegasse a pensar e chegasse à seguinte conclusão: tudo o que eu estou fazendo porque eu acredito, por exemplo, no Papai Noel, que ele é bom. Papai Noel é demais, eu reconheço. Posso pensar assim: eu estou fazendo isso para agradar uma pessoa muito boa que tem por aí. Olha, quem sabe o Prêmio Nobel da Paz, o homem que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, quem sabe o Gandhi, que ele fala mal do Gandhi também, quem sabe o Martin Luther King, o pai do combate à escravidão nos Estados Unidos, fala até dele também, quem sabe a Madre Teresa de Calcutá, quem sabe João Calvino, quem sabe a Shibel Grace Simonton, quem sabe a sua mãe. Eu te digo que nós saímos, ou a minha mãe, saímos completamente enganados. Porque essas pessoas, por melhores que sejam, elas jamais poderiam dizer assim: eu tenho o poder para fazer o que eu quiser. E essa limitação humana, e a gente já reconhece principalmente em nós mesmos, nem conseguir fazer o bem a gente consegue fazer direito. Paulo diz, batendo o peito: desventurado, miserável homem que sou. O mal que eu não quero praticar, pratico, o bem eu não consigo. Mas há um ser em quem nós podemos confiar, porque Ele pode todas as coisas. É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus existe. E Deus se apresenta, como nós temos ali já na sua apresentação, a partir do versículo 1 de Gênesis 1 até o 2:3. Deus chega não dizendo assim: olha, eu sou Deus, e eu estou dizendo que no princípio eu criei todas as coisas, e vocês têm que acreditar. Não, a Bíblia não faz isso, não faz isso. A Bíblia não precisa se preocupar com dizer da origem de Deus, porque Ele sempre existiu. Antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E é nesta pressuposição segura, inabalável, de que não precisamos ficar preocupados sobre a origem de Deus, sobre o porquê Ele faz assim assado. Ele é Senhor, que nós devemos pensar nesse Deus que é Todo-Poderoso. Então Deus apresenta-se como um ser transcendente, que existe à parte e fora do universo que Ele cria, para além de tudo que Ele criou. Claro que envolvido com a sua criação, envolvido com as suas criaturas, e de modo muito especial com o seu povo. A menina dos seus olhos, que é a igreja, comprada na cruz do Calvário, escolhida antes da fundação do mundo. A sua autoridade, a autoridade de Deus e o seu poder são demonstrados por sua total habilidade. Primeiro, de ordenar o mundo, por tudo fazer, como a gente vê ali, criou assim, separou águas, terra e águas, luz e trevas, cria tudo perfeitamente. E que coisa interessante e muito animadora para nós, como servos de Deus, e dependemos desse Deus que é todo-poderoso. Não é o Papai Noel, não é nenhuma pessoa em quem nós confiamos, aí do nosso nível horizontal humano aqui. É que esse Deus é ao mesmo tempo o Deus de ordem, que ordena todas as coisas. Ele estabelece as fronteiras, os limites das coisas. Mas ao mesmo tempo, Deus é a fonte do julgamento moral, que declara o que é bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era muito bom. Nós, quando fazemos alguma coisa, a gente fica meio sujeito ao juízo, né? Será que vamos gostar do tamanho dessa folha? E desse tom vermelho, com esse estilo meio amarelinho, esse pontinho branco, que é a semente? Talvez não gostem. Quem fez isso pode até se preocupar com isso. Mas Deus não. Deus, Ele faz as coisas e diz que é bom o que Ele fez.
Só Ele pode dizer: eu sou bom, eu faço perfeito, e não precisa dar contas a ninguém. Meus irmãos, que coisa boa é ver que Deus, com o seu poder, Ele cria o homem, cria a mulher para a sua glória. É bem verdade que nós pecamos, nós caímos, mas nós vamos ver que Deus, antes da nossa queda, caminhava soberanamente pelo jardim. Deus, o Todo-Poderoso, o que criou todas as coisas, incluso o homem e a mulher, Ele anda pelo jardim, e Ele se comunica face a face com aqueles que Ele criou. Ah, mas Deus desce demais falando com o homem. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Salmo 113, quem é como nosso Deus, que da sua glória vem até nós e nos olha a nós em monturos, em destroços, em caçambas de restos de construção, de lixo, e tira a gente dali e faz com que nos assentemos junto aos príncipes do seu povo, e diz que nós somos seus filhos, e diz que nós temos em Jesus o nosso irmão primogênito, e nós somos co-herdeiros com Cristo. A herança, tudo pertence a Jesus, mas nós herdamos as coisas com Ele. Isso, é preciso ter muito poder para fazer isso. Não basta vontade, não. E vemos o livro da Gênesis avançando, Deus se revelando de várias formas, porque também julga os malfeitos. Quando a queda dos nossos pais, Ele os sentencia duramente. Ele é santo. Quando Caim mata Abel, o Senhor também sentencia Caim duramente. Quando a terra está corrompida aos seus olhos, como diz Gênesis um pouco mais adiante, Deus manda um dilúvio e destrói toda a raça humana, exceto a família de Noé, pela arca, e a arca é um símbolo de Cristo. Se alguém está em Cristo, não perece, mesmo quando vem a ira de Deus, porque está lavado no sangue do poder do Senhor Jesus. Então vejam como Deus vai se revelando, sua graça vai voluntariamente sendo revelada, sendo manifesta, vai mostrando como a humanidade poderia também cada vez mais conhecer sua misericórdia, conhecer o seu favor, a sua bênção. E Deus, então, no seu poder, na sua grandeza, Ele faz alianças com Noé, Ele faz aliança com Abraão, revela-se como aquele que será fiel ao que promete. A Bíblia toda e mesmo a história mostram que Deus tem mantido-se desse jeito, desse modo, dentro da sua soberania. Nada escapa à sua vontade soberana e nem escapa do seu poder. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. Esse sim é o Todo-Poderoso. Meus irmãos, quando nós então declaramos crer em Deus Pai, todo Deus poderoso, todo-poderoso Criador do céu e da terra, nós nos baseamos no fato de que, de antemão, Ele nos fez conhecer quem Ele é, Ele se nos deu a conhecer, Ele se revelou a nós e se apresenta como alguém que é detentor de todo o poder. A nada Deus está sujeito e nem pode ser abalado por qualquer pessoa. Deus não pode ser abalado por qualquer fato. Deus não pode ser atrapalhado por qualquer coisa. Sabe por quê que é assim? E nós temos que dizer: creio, eu creio, do fundo da minha alma eu creio nesse Deus que é todo-poderoso. Sabe por quê? Porque Deus manifesta esse poder para a gente conhecer. Não é só uma crença assim: eu creio, eu tenho por crer, eu sou adepto da crença, eu sou afiliado, eu escolhi. Não. É Deus quem nos faz crer. Isso é fé. E fé é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, não. Mas é da manifestação da graça do próprio Deus, do seu poder na nossa vida. Vamos ver então, nessa noite, algumas manifestações desse poder de Deus. Então, para começar, na criação. Deus, depois nós falamos um pouco mais de criação, outro dia, mas na criação nós vemos Deus já estabelecendo todas as coisas, mostrando, criando do nada, aí o próprio verbo ali, o Bereshit, né? No princípio, o bará, ou não o verbo aí, é o termo de pronome de lugar, vamos dizer assim, né? O Bereshit, no princípio do tempo, na hora de Deus, bará Elohim, ele cria. Esse verbo lá, o bará, é criar do nada, é como criar do artista, que tem uma inspiração, que tem uma ideia, ele faz a sua obra, às vezes estranho, né? Abstrato. Gosto não se discute, no máximo é chamamento, né?
mas é gosto. Deus não. Deus ele queria do nada parar. Do nada ele traz a existência. Ele diz em latim, fiat lux. Não, ele falou em latim, mas aquele, aquela caixa de fósforo antiga, fiat lux, né? Era faça-se a luz. Fiat, faça-se em latim. E a luz aparece. E o clarão, o sol, a lua para iluminar a noite. Porque Deus, na criação, age assim. No livro do profeta Jeremias, do capítulo 10, versículo 12, Jeremias 10, 12, ele fala sobre isso, um registro bíblico, sobre essa forma tão bonita, tão independente e soberana de Deus exercer o seu poder na criação. E é interessante que esse capítulo ele trata exatamente de um contraste entre o Senhor e os ídolos. Vale a pena a lida depois, tá? Se quiser aprender um pouco mais de Deus, lê esse capítulo, mas especialmente versículo 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Parece o versículo lá do Salmo 33 que nós lemos há pouco, né? O Senhor fez a terra pelo seu poder. Ele revela aspectos da sua grandeza também, em conexão com esse texto de Jeremias. Quando nós lemos o livro de Romanos, Paulo, naquele texto tão importante, né? Ele fala da santidade de Deus, como os homens se afastam de Deus quando se intrometem ou se metem a andar pelos seus caminhos, fazendo as suas escolhas. Mas o versículo 12, antes de chegar no todo do capítulo, ele vai falando aqui, no texto preparatório, depois da sua saudação aos irmãos de Roma, ele diz assim, versículo 11: porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Eu não vou ler toda a passagem não, vamos chegar aqui. Veja aqui, ó, 14: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Está se colocando à disposição. E ele diz 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto a justiça de Deus que revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo verá pela fé. Ele vai começar a falar agora aqui. Então, falou do Evangelho, está disposto, a graça, a grandeza do Evangelho, e ele vai falar que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, que seguram o culto à verdade e fazem prevalecer ou fazem sobrepujar a injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Agora Paulo vai dizer aqui sobre o poder de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como é o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, o ser Deus desde a eternidade a eternidade, como diz Moisés, Salmo 90, esses atributos invisíveis, como o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, por mais que nós não devemos ter cuidado para não sermos panteístas, eu estava me lembrando hoje de um cântico do tempo da mocidade: eu vejo Deus em toda onda do mar, eu vejo Deus no perfume de uma flor, eu vejo Deus. Então eu vejo Deus. Eu acho até que tudo manifesta, não é? É verdade, as coisas não manifestam, a criação manifesta Deus, mas isso é Deus. Não somos panteístas, Deus é tudo e tudo é Deus. Não somos deístas com D de delta. Deus criou o mundo, deu movimento e deixou aí o mundo à toa. Nós somos teístas, nós temos que com D de tango. Deus criou o mundo e Ele mantém este mundo, Ele controla este mundo. E tudo que há no mundo manifesta, sim, a presença de Deus. Tudo que veio a existir indica que há um Deus criador por trás de tudo. Nós não somos evolucionistas, não vamos entrar ainda nesse assunto porque é matéria para crer em Deus Pai Criador. Mas esse texto está dizendo aqui que é porque os atributos de Deus, é claro que a santidade de Deus, a misericórdia e outros atributos a gente vai ver muito mais na sua graça na obra do Evangelho.
mas o conhecimento natural, ou do que Deus revela a todos, da chamada graça comum, que torna os homens indesculpáveis, a gente pode sim ver em Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E Paulo diz que tais homens são, exatamente por isso, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo de si o coração, insensatos, pior ainda, inculcando-se por sábios, tendo-se por sábios, arvorando-se, considerando-se sábios, tornaram-se loucos. Irmãos, na criação Deus se revela, mas Deus se revela também nas obras da providência. O poder de Deus se manifesta, melhor dizendo, nas obras da providência. Estamos estudando a providência às quartas-feiras, vendo aí por que nós não devemos fazer negócios escusos, por que nós não devemos confiar em loteria, em uma série de ações ou procedimentos ou astúcias, né? Astúcias é um bom termo aqui, pelas quais os homens se enveredam, querendo resolver a sua vida, sem reconhecer que a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas nas obras da providência, certamente, providência como a ação de Deus, pela qual tudo nos é dado, e nada do que nós necessitamos deixa de ser dado, concedido pelo Senhor ao seu tempo. Isso é uma definição bastante simplória e que merece sim reparo, principalmente pelos teólogos presentes aqui. Salmo 104, 24. Olha o que o salmista diz, falando da providência. Que variedade, Senhor, das tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das suas riquezas. E esse cheia está a terra das suas riquezas é a terra dentro de que ela precisa. É água, é pão, é nutriente, é sol. São ervas medicinais, são tantas coisas que Deus, na variedade das obras, Deus providencia. Mateus, no capítulo 10, Evangelho de Mateus, capítulo 10, meus irmãos. Veja aí, interessante, esse capítulo 10 de Mateus, versículos 29 e 30. O Senhor Jesus está orientando aqui a seus filhos, a todos nós, que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos e saibamos que nós somos inferiores ao nosso Senhor, né? O discípulo tem que imitar o seu mestre, não querer ser maior que ele. E aí, quando chega no versículo 27 de Mateus 10, ele diz assim: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se vos digo ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. No 29, preste atenção: não se vendem dois pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Nem um pardal, nem uma ave cai sem o consentimento do nosso Deus. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não pensem, por favor, no Cebolinha, nem no Reverendo Elton. Ainda que tem ali os fios, né? Por vez em quando ele faz lá o seu trabalho para ficar daquele jeito. Você tem que pensar por você mesmo. Quantos fios de cabelo você tem? Você não sabe. Eu também não sei quanto eu tenho, ninguém sabe. Eu só sei que quando tem alguém que tem uma careca, talvez como a minha, assim, ó, vai por aí tentar fazer um desses interlaces, se ativem interlace, ou desses implantes aí, eles têm que colocar 6 mil, 8 mil fios, que custa um dinheirão, 15, 20 mil reais, por aí. Não é? Olha só. E cobra só uma parte dessas aqui. Então, quantos fios tem na nossa cabeça? Tem alguém que sabe? Deus sabe. Até isso Deus sabe. Eu me lembro de um homem que sabia muitas coisas. Certa vez, depois do Supremo Concílio do Rio de Janeiro de 2002, nós compramos lá umas gravaduras de João Calvino.
E eu mandei então, eu fiquei com duas, mandamos colocar vidro e aquelas molduras de alumínio, estava em casa a minha, e a outra eu ofereci como proteção do querido, nosso professor, eu do Hermes, ele esteve aqui 2 vezes, foi pastor da igreja aqui. E eu me lembro que eu não tinha como entregar, passei na sua casa, a esposa falou assim: olha, eles estão tomando café lá no Franz da Vila de Moraes, com a Vila do Boanerges. E veio, o Boanerges estava com uns 81 anos, faleceu com 83. E eu me lembro que eu fui lá, cumprimentei, pedi licença, não, bem-vindo e tal. Sentei lá, pedi um cafezinho também, o vereador ofereceu, no Boanerges. E aí eu entreguei, olha, não quero atrapalhar os meus irmãos, eu vim aqui só entregar esse quadro para o vereador Hermes, que é uma lembrança de gratidão de um aluno, né? Melhor professor que você já teve, tem, né? Sem dúvida, e a minha opinião, pelo menos. E aí eu entreguei para ele, e ele pegou, gostou, puxa, olha, reverendo, o vereador Hermes pegou, olhou, puxa, um Calvino de olhos claros. Boanerges veio, sabia até a cor dos olhos de Calvino, mas não sabia todas as coisas. Não sabia todas as coisas. Só Deus é o Deus onisciente. Só Deus sabe todas as coisas. E na sua providência, como diz o texto do Senhor Jesus falando aqui, olha, tome cuidado, não vivam ansiosos. Deus sabe que você necessita de todas as coisas. E lá em Mateus ele vai dizer: buscar em primeiro lugar, portanto, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não duvidem do poder do vosso Pai. No Catecismo Maior, meus irmãos, de Westminster, nós temos a pergunta 14. Como Deus executa os seus decretos? E a resposta é: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho da sua vontade. Coisa boa. Deus faz quando quer e como quer. E como é bom saber que Deus é bom, que Ele é longânimo, que Ele é perfeito, que Ele é justo em todas as suas obras. Então nós não podemos e nem precisamos desconfiar de Deus, que Ele vai amanhecer um dia, né? Para Ele não tem noite e dia, o tempo ontem, hoje e amanhã são iguais. Mas Deus, o dia nosso, quando o sol aparecer, Deus estará irado e vai nos tratar mal, vai nos... Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é justo, e a sua justiça é intransigente ao ponto de mandar seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário. Mas Deus é muito bom, e Ele executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o seu imutável conselho, e o livre e imutável conselho da sua vontade. Daniel 4:35, não precisa ler, eu vou abrir, eu vou ler aqui. Ele diz assim, falando de Deus: todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada, e segundo a sua vontade Ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra. Não há quem Ele possa meter a mão, nem dizer: o que fazes? Ô Senhor, o que está fazendo? Ô Senhor, o que é isso? Não, porque todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada. Somos nada, somos pó. Segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Por isso não há quem Ele possa deter a mão. Não tem como. Muito menos dizer: o que estás fazendo, Senhor? O que é isso, Senhor? Efésios 11. Eu estou com aquela Bíblia nova lá, ganhando o Supremo, e ela traz coisas todas coladinhas, né? Como eu não li toda a Bíblia ainda, então vai ser sempre uma lutazinha para localizar alguns versículos. Em casa eu uso aquela minha versão riscada e esfolada, né? Vocês conhecem, mais velhinha. 11. Efésios, não? Eu falei Filipenses, mas Efésios. Gálatas, Efésios. Texto tão bonito esse texto, falando das bênçãos de Deus em Cristo, que é o autor da nossa redenção. Bendito, vou ler só o 3 e 11. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual
nas regiões celestiais em Cristo. Paulo vai dizendo uma série de bênçãos. Quando chega no 11, ele diz assim: bendito seja esse Deus e Pai nosso Jesus Cristo, seja abençoado. E esse Deus que fez o quê? Nele, no qual fomos também feitos herança, em Jesus Cristo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vejam, o conselho da vontade de Deus é para a nossa salvação, é para a nossa redenção, é para o nosso conforto, é para a nossa edificação, para o nosso crescimento na graça do Senhor. Isso é ação de Deus, porque Ele é poderoso. Ele não só quer, mas Ele consegue, Ele pode e faz. Nós às vezes queremos, mas não podemos. Nós temos uma limitação muito grande. Já Deus não está circunscrito, restrito, atrapalhado, preso pelas injunções da vida como nós somos. Pelo contrário, Ele é Deus eternamente, Deus glorioso. Na apresentação que Pedro faz de si mesmo, da primeira carta, é interessante, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Ele, quando se apresenta, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, está enviado por Jesus Cristo para quem? Para os eleitos que são forasteiros da dispersão, esses forasteiros que estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, eleitos em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. E a vocês, irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está falando do poder de Deus para ajudar gente de tamanha variedade, tamanha expectativa, gente que tinha uma crença das mais variadas, pagãs, mas o poder de Deus os elegeu antes da fundação do mundo. Esse poder é maravilhoso, meus irmãos. Mas também nós vemos esse poder de Deus no controle de Satanás e também no controle dos próprios anjos do Senhor. A gente vê a Bíblia nos ensinando que os anjos estão a serviço de Deus a favor dos eleitos. Quem sabe um dia possa haver aqui na igreja um estudo, não sei se o pastor que passou por aqui, uns 7 anos aí, fez algum estudo sobre a angelologia. É um estudo muito interessante. Para nós não temos alguns conhecimentos aí meio distorcidos sobre anjos da guarda e outras coisas que não são bíblicas. Há todo um conhecimento bíblico acerca dos anjos. E uma dessas verdades bíblicas é essa, que pelo seu poder, Deus ele envia os seus anjos para cuidar de nós, nos guardar nas emissárias do Senhor, e muitas vezes nós somos livrados, não sabemos como, mas eles de fato atuam. Nós não temos que adorá-los, pelo contrário, eles são apenas servos do Senhor. E quando a carta aos Hebreus é escrita, no capítulo 1, versículo 14, a referência aos anjos, que é feita no versículo 13, a pergunta é uma pergunta que responde a si mesma. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, isso também é o poder de Deus. Deus faz como quer, usa quem quer. E Satanás, já que eu falei que o poder de Deus é exercido e manifesto no controle de Satanás e nessa administração dos anjos a serviço dos crentes. Bom, nós sabemos que Satanás é o chefe dos anjos caídos. Tem vários versículos. Mateus 9:34, Mateus 10:25, Mateus 12:22 a 27. Um monte de textos, vários textos bíblicos que falam da malícia de Satanás. Daniel fala de Satanás, da queda de Lúcifer, e vários outros textos. Nós vemos a tentação dos nossos primeiros pais, a serpente ali sendo incorporada por Satanás e ele tentando nossos pais, e são tentados e cedem, infelizmente ou felizmente, porque foi daquela queda que manifestou-se a graça de Deus ainda entre nós, ainda hoje, antes da volta de Jesus, da nossa transformação desse corpo corruptível num corpo incorruptível. Nós, pela ressurreição, pela volta de Jesus, seremos transformados, mas antes disso ele sofra tanto. Mas graças a Deus que Jesus morreu por nós, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No primeiro Adão nós caímos, no
O segundo Adão, que é Cristo perfeito, que obedeceu sim a voz do Pai, não caiu em tentação, venceu a Satanás, como nós vemos em Mateus 4, ali o Senhor Jesus vencendo as tentações. Mateus 4, de 1 a 11, né? Nós vamos ter então a convicção de Jesus é o nosso Salvador. Satanás, meus irmãos, quer destruir a obra de Cristo, quer de todo jeito atrapalhar a nossa caminhada até o dia da glória, mas de modo inequívoco a palavra de Deus nos declara que Satanás não pode fazer qualquer coisa sem a prévia permissão de Deus. A sua ação é delimitada. O poder de Deus é o poder verdadeiro, é o poder infinito. Eu me lembro de uma ilustração bastante razoável sobre Satanás. Ele é como um cachorro, vamos pensar em um cão desses mais bravios, como um Doberman, ou quem sabe um Rottweiler, ou um Mastim, italiano, outro dessas raças terríveis aí, que ele está preso, tem um cabo de aço bem comprido e tem uma corrente de uns 5 metros aqui, muito forte, e uma coleira também muito forte. Esse cão ele está preso aqui. Ele tem um raio de ação, que é a área toda, que é do comprimento e da largura aqui. Satanás tem poder? Tem um poder, como príncipe desse século, poder entre aspas. Ele não tem soberania, ele não tem sequer autonomia, porque no fundo ele cumpre a vontade de Deus. No fundo sim, ele cumpre a vontade de Deus. Ainda que por desobediência, não foge da vontade de Deus. Satanás não é um que Deus perdeu o controle sobre ele, e agora, como os loucos querem por aí, existe o bem e o mal, Deus e o diabo, né? Isso é tudo bobagem. Nós precisamos saber que só Deus é soberano. Só Deus, como nós cantamos, é o soberano Senhor do que é feito. Temos que ter sim toda a atenção, ficarmos vigilantes, porque Satanás, ele é o nosso adversário. Vigiai, cuidado, como diz Tiago, tem que ter cuidado, ser vigilantes. Pedro, né? Sejam vigilantes, abram seus olhos. Satanás é o adversário das nossas almas. Não entrem nessa área desse cão bravio e fica ali, vem me pegar. Aí você tropeça e ele pega. Já tem pessoas por aí que brincou com Satanás, e foi lá desafiar, entrar em centro de umbanda e por aí, e fazer uma série de coisas, como se fosse a força das pessoas. Você faz isso, meus irmãos. A gente tem que ter em nome de Jesus, a crença no nome de Jesus, a crença na eficácia do sangue de Jesus, não como um amuleto, como se fala, sangue de Jesus, não é isso não, mas saber que o sangue de Jesus purifica todo o pecado, que a obra de Cristo liberta, e não há, dentro do plano de Deus da eleição, não há ninguém que não possa ser salvo dentro do plano de Deus, a sua escolha, porque a vontade do Senhor sempre prevalecerá. Mas, irmãos, saibamos que Jesus, sim, nosso Senhor Jesus, Ele detém todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus diz isso. Nós vamos já caminhando aqui para o final daqui a pouquinho. Não digam amém, tá? Por favor. Mateus 28, 18. Jesus, final, a grande comissão, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E você gosta de fazer esses raciocínios, né? Gente de aluno perturbado em sala de aula, né? Mas ele não falou que a minha vontade é fazer vontade de Senhor. Então ele não tem vontade própria? Não é isso. O Senhor Jesus tem a vontade de realizar os planos de São do seu Pai. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Pai, se possível, passa por esse cálice. É um sofrimento muito grande. Sentir-se no desamparo, no abandono total que Jesus teve quando ele clama: Eli, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É o abismo da distância entre a santidade plena de Deus e o horror do pecado que destrói, que corrompe, que gera morte, e Deus, a vida e fonte de toda a vida. Esse é aquele intransponível. Mas Jesus, meus irmãos, Ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Por isso Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E dentro do conceito da Trindade, da perfeita harmonia, da economia da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, que tem uma vontade santa, que trabalham em prol do cumprimento da vontade plena desse Deus triuno. E graças a Deus nós somos favorecidos pela obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ele diz isso.
agora dentro da minha autoridade, que é toda, é total, diz a nós: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do pastor, do presbítero e do diácono. Não. É do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é de nós. Por isso que o batismo, por isso que a evangelização, por isso que a participar da Santa Ceia, por isso que a confissão de como salmos tem que estar baseada no poder de Deus, nessa grande obra de Deus. Não é por nós, não é nem da nossa vontade, mas é porque Deus pode fazer. Louvado seja Deus, porque Deus tem feito uma grande obra nas nossas vidas, na vida do seu povo. Nós mesmos vamos a muitas referências bíblicas sobre como o poder de Deus se manifesta na vida de Jesus Cristo. Vamos ver um pouco mais à frente, um capítulo à parte, um sermão à parte. Eu creio que Jesus Cristo é seu único Filho, vamos ver algumas cláusulas do credo ali. Mas nós vemos a vida de Jesus, nascimento original, o ministério marcado por atos de poder. Não vou ler os textos bíblicos agora. Nós vamos ver a manifestação do poder de Deus na morte de Jesus. Mas a morte de Jesus não foi uma derrota? A morte não é derrota? Não. Pode parecer fracasso, mas não tem nada disso. A Jesus Cristo constituiu a sua morte na perfeita execução do plano eterno de Deus, pela maldade humana que só poderia ser satisfeita pelo derramamento de sangue do Cordeiro perfeito, poder de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo aí dos escolhidos, meus irmãos. Também na ressurreição. Na ressurreição nós vamos ver o clímax da expressão do poder de Deus nesta nossa era cristã. Também o poder de Deus manifesta no lugar que Jesus ocupa, à destra de Deus. Jesus ocupa agora o lugar de honra junto ao Pai, que pelo seu poder o exaltou, Aquele que foi humilhado até a morte de cruz, agora Deus o exaltou sobremaneira, elevadamente, surpreendentemente pelos olhos humanos. E Ele deu o nome que está acima de todo nome. Atenção, Jesus Cristo não foi apenas um alvo, ou o primeiro especial, ou o meio especial do poder de Deus. Não, Jesus é Deus. Ele é igual a Deus. Ele é a própria manifestação encarnada do poder de Deus. Nós vemos também na vida dos eleitos, nas nossas vidas, na vida dos crentes, o poder de Deus se manifestando. Quantas vezes você já foi objeto da graça de Deus? Mas antes desse atendimento aí, as orações, as bênçãos que você tem recebido de trabalho, quem sabe do casamento que você gostaria de ter, deu tudo certo, quantas coisas. Mas olha, vamos pensar na nossa salvação eterna. Quem de nós poderia fazer qualquer coisa para ficar meia hora no céu, na presença de Deus? Nenhum de nós, meus irmãos. Mas Deus nos deu vida eterna, e vida eterna em Jesus. Por quê? Porque Deus amou o mundo. E esse amor foi de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que crê em Jesus não morra pelos seus pecados, mas tenha vida eterna. E Deus nos preserva em santidade, meus amados irmãos. Deus também nos abençoa no fortalecimento diário, reveste-nos com o seu poder para continuarmos nos seus caminhos. Por nós não ficaríamos. Nossas vontades são vontades fracas, nós cairíamos, mas pela graça de Deus, Ele vai nos sustentando. Por isso nós cantamos: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou ao Salvador, que não me atrevo a dar um só passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Paulo, preso em Roma, sofrendo, sem poder ir para onde quisesse, mas vem em Deus, em todas as coisas, Deus tem todas as coisas, a providência do Senhor em todas as coisas. E ele diz: eu aprendi a viver contente, tanto se viver com abundância, como até com falta de algumas coisas. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus também, pensando no seu poder na nossa vida cotidiana, no fortalecimento diário, Deus também nos socorre em meio às tentações, dando-nos força para resistir e vencer. Quantas vezes nós estamos à beira do abismo e o Senhor nos livra de dar um passo a mais, nós caímos mais uma vez. Por isso que um dos textos da Bíblia diz: aquele o acraseado, para aquele que nos guarda de tropeçar. Por isso Jesus, nós ora dizendo:
e não nos deixes cair em tentação. A verdade é que a responsabilidade é nossa. Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Mas louvado seja Deus, que o Senhor intervém em nossa vida. E muitas vezes eu não peco, você não peca, porque Deus não permite. Porque se fosse pela nossa vontade, pela natureza nossa, nós cairíamos, irmãos. Estaremos muito piores do que estamos agora. Louvado seja Deus, porque o poder dele está presente em nossa vida. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza muitas vezes também. E esse aperfeiçoar-se aí, não é que ele é imperfeito, aí é um sentido secundário do verbo. Pegar um condicionário que tem lá não só uma definição simples, mas com várias acepções dos sentidos dos termos, você vai ver que aperfeiçoar é tornar perfeito. Mas um segundo sentido é concretizar, materializar. Não é? Quando diz lá, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda a obra, que ele seja completo e habilitado num todo para uma obra. São dois sentidos ali. E aqui, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Temos que entender isso. O poder de Deus se concretiza, se materializa. Como diz Paulo, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu me acho forte, aí eu caio. Ah, como é bom saber que o poder de Deus está presente em nossa vida. Irmãos, há muito mais. Há bênçãos de cada dia. Eu anotei aqui algumas a lápis. A capacitação para as boas obras, só pelo poder de Deus. O cumprimento das promessas que Deus faz, manifestação do seu poder. Na capacitação para o testemunho do Evangelho, que só a igreja pode fazer isso. As pedras às vezes querem clamar. Se nós o calarmos, clamarão. Mas sabe por que a igreja foi dada a tarefa exclusiva de pregar o Evangelho? Porque nós vivemos o Evangelho. Porque nós experimentamos a unidade com Cristo. Só nós podemos então pregar o Evangelho, apesar das nossas fraquezas. Mas louvado seja Deus pelo seu poder, que nos impulsiona, que nos dinamiza. Aliás, no grego, dinamis, né? Poder. E muitas outras bênçãos o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Algumas aplicações rápidas aqui, irmãos. Crer no Deus Todo-Poderoso é um privilégio muito grande, porque nós somos salvos e fomos feitos filhos desse único Deus, que é o único e tem todo o poder. Segunda, nós somos totalmente limitados e dependemos em tudo do Senhor, dono de todo o poder. Dois extremos. Poder nenhum, mas nas mãos daquele que tem todo o poder. Tem gente por aí que tem poder financeiro, poder político, poder disso e daquilo, mas estão nas mãos de Satanás, nas mãos ilusórias de qualquer outra força, mas não o único Deus verdadeiro. Precisamos buscar, portanto, mais proximidade com o Senhor, como a Bíblia instrui, para nós atuarmos mais eficazmente como cristãos e como igreja, o corpo de Cristo. O cabeça é o Todo-Poderoso, mas a igreja não pode ser um corpo doente. Não faz sentido uma cabeça sã e um corpo enfermo, enfermadiço. Por isso nós temos que, começando por mim, buscar mais proximidade com Deus, aprender a sua palavra, purificar o nosso coração. São lutas, temos nossas vontades, temos que colocá-las às vezes, sempre, né? Muitas vezes, subordinado à vontade de Deus, para que o seu poder de fato se aperfeiçoe, se concretize, apesar das nossas fraquezas. Que Deus então nos abençoe e que você possa dizer: creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos do som do acompanhamento, os irmãos colocam de pé, vamos cantar o hino Louvor ao Deus Grandioso, 26.
bênção apostólica. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome desde agora e para sempre. Como é bom, Senhor, podermos, pela tua palavra, saber reforçar, lembrar que tu és um Deus que tens todo o poder, toda a honra, toda a glória, uma livre vontade, és santo, és puro, és perfeito. E ainda assim, Senhor, tu tens sido misericórdia de nós e desde a eternidade nos escolheste para sermos teus filhos. Louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa grande obra em nossa vida. Ajuda do Senhor, Deus Espírito que habita em nosso coração, a vivermos para a glória do Senhor Deus triuno. Possamos testemunhar em cada momento da tua bondade, mas também, Senhor, usa-nos para o exercício do teu poder como atalaias, como pregadores da tua palavra. Usa-nos, Senhor, também para nós sermos persuadores daqueles que estão sofrendo, precisando de uma palavra de esperança nesse mundo vil. Guarda-nos, te pedimos, dos males tantos desse mundo como tens feito até aqui. Continue ao nosso lado, nos protegendo, Senhor, dos perigos. Segura na nossa mão, porque nós precisamos do Senhor, precisamos muito do Senhor. Abençoe o teu povo, abençoe todos que estamos aqui nessa noite. Se houver alguém, Senhor, que está precisando de um renovo do seu coração, reforce, ó Deus, a convicção, a confiança no Senhor, como Deus Todo-Poderoso. Nós possamos orar para o Senhor com essa confiança, mas que possamos também, Senhor, aceitar a tua vontade soberana em nossas vidas, para que o teu poder se aperfeiçoe, se complete, se concretize na nossa fraqueza. Guarda-nos todo mal, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto a mais, irmãos, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão, o conforto e o consolo do Espírito Santo, seja sobre vós, sobre os nossos familiares, sobre o povo de Deus parado pela terra, agora e para todos sempre. Cantemos o Deus que sabe. Amém. Está encerrado o culto dessa noite. Temos alguém que nos visita pela primeira vez. Não recebi nenhuma informação dos nossos irmãos da Junta Diaconal. Temos algum visitante pela primeira vez. Então, todos aqueles que nos visitam pela segunda, terceira vez, assim por diante, sejam todos bem-vindos, né? E se sintam aí à vontade na casa do nosso Deus. Peço que o nosso irmão João reproduza para nós. Já está aqui. Esse é o primeiro aviso, João, de oração. Antes não tem nada. Tá bom. Então, meus irmãos, nós temos a nossa sala virtual de oração todos os dias, ao meio-dia. Eu sempre envio o link na segunda-feira para não ficar, como é que se diz, enchendo a caixa de mensagem dos irmãos. Então, aquele link, se você mantém ele, se o seu aparelho não está programado para fazer aquelas limpezas automáticas, o link é o mesmo a semana toda, né? Nós temos tido outros irmãos que se juntaram a nós. Muitas vezes os irmãos não podem orar, mas eles permanecem ali em silêncio até o final da nossa sala, e a gente tem feito uma meditação no texto da Palavra de Deus que dura ali 20 a 30 segundos. É algo bem rápido para que o irmão fique ali com aquela mensagem ali, fazendo a sua reflexão. Então, todo dia, às 12 horas, então, a nossa sala virtual de oração está funcionando. Temos também a reunião de oração da SAF, né, todas as terças-feiras, às 15 horas, né? Os irmãos, aqueles que puderem, podem comparecer. Pode ir, João. Na próxima quarta-feira, o reverendo Robson, que é o pastor auxiliar da igreja, está trazendo o tema, estudando para a igreja, providência de Deus, né? Então, ali nós temos oração, estudo da palavra e também
cânticos, né? O Pedro gosta muito ali de trazer os cânticos e trazer a memória, cânticos antigos, né, pastor? Alguns atuais e antigos também, mas o pastor tem feito ali com muita dedicação, com transparência, assim, uma abordagem ali para nós podermos estudar a palavra de Deus. Então, se você puder, às 20 horas, quarta-feira, compareça. No próximo sábado, dia 27, às 18 horas, na Igreja Presbiteriana de Nova Aliança, a SAF, a Federação de SAF, estará realizando um culto de gratidão a Deus pelos 54 anos, né, de organização dessa federação. Hoje nós comemoramos a Federação de Homens 49, né? A SAF sempre está à frente em todos os lugares. A igreja organizada primeiro, federação, mas Deus seja louvado, né, pela vida das irmãs. Então, ali será o pregador seminarista Diogo Torres, né? Diego Torres, a participação do coral feminino de IPCA. Então, os irmãos e as irmãs estão convocados, né? E nós, irmãos, os esposos, né? Vamos também acompanhar as nossas irmãs para louvar o nosso Deus. Culto, né, nos lares, próxima sexta-feira, na casa do nosso irmão presbítero Esmar, dona Dilma Viviane, Rua Vila da Ponte, número 80, ali no Jardim Miri, né? Nós já publicamos hoje um cartazinho nos grupos, né? Então, próxima sexta-feira, a casa do nosso irmão presbítero Esmar, dona Dilma e Viviane estará recebendo a igreja. João, aqueles outros dois, não deu, né? Tá, deixa eu ver se eu anotei aqui. No próximo sábado, a PH está realizando o seu primeiro trabalho no segundo semestre, último sábado de agosto, e nós mudamos a nossa programação. A gente está fazendo todos os quartos sábados de manhã, com café da manhã. E a nossa reunião, os irmãos trouxeram que algumas irmãs gostariam de participar, mas por ser muito cedo, então elas não poderiam. Então nós vamos fazer uma experiência, próximo sábado às 15 horas, sem igreja. Você já se identificou como igreja? Você entende o seu papel na igreja? O que é ser igreja? Vamos estudar no próximo sábado, às 15 horas. Durante a semana, a gente vai enviar o cartaz para os irmãos, né? E aí os irmãos podem se programar para comparecer. Eu acho que eu não estou esquecendo mais nenhum aviso. Luiz, tem alguma coisa que está passando? Algum irmão de sociedade? Está faltando algum aviso? Não? Então que os irmãos continuem orando, né, pela saúde e recuperação da filha do nosso irmão Heron, né, que foi membro aqui da igreja, mas é nosso irmão em Cristo, a Brenda. Ele não me passou mais nenhuma notícia depois da manhã, estava internado na UTI com problema respiratório, né? Essas últimas madrugadas foram bem agressivas, né, com questão ao frio, e também orando por cada um de nós, aí pelas famílias, para que Deus continue nos animando na sua obra. Que Deus abençoe os irmãos, dê uma noite de paz e uma semana também debaixo da sua graça. Pastor, você quer falar alguma coisa?